A fábrica tinha pedido, tinha gente, mas a conta de luz venceu primeiro. Março de 2011, Berlim. Um comunicado público muda o calendário de desligamento das usinas nucleares. Na mesma semana, 8 reatores saem de operação de uma vez, por decreto. E o país que planejava adicionar renováveis por décadas decide, na prática, retirar uma base já paga antes do substituto ficar pronto. Dias depois, isso aparece onde ninguém discute teoria: na tarifa, na parcela, no custo do frete, no preço do alimento. Como uma decisão de energia vira um reajuste que atravessa a economia inteira. Isso costuma surgir em um arranjo em que capacidade firme sai primeiro e o sistema compensa depois no preço. Dá para seguir isso por três movimentos: calendário, dependência e custo de rede. Não é a turbina, é a regra de sequência que faz a conta se comportar assim. A Alemanha tinha, no início da década de 2010, uma combinação relativamente equilibrada: carvão, nuclear e renováveis. A energia nuclear respondia por uma fatia relevante da eletricidade, na casa de um quarto do total em alguns anos, e entregava algo que o consumidor não vê, mas paga quando falta: estabilidade. Quando a rede precisa atender picos de consumo, não basta ter megawatts no papel. Ela precisa de potência disponível na hora certa, com previsibilidade. E isso tem preço, mesmo quando não aparece na fatura como uma linha separada. Em 11 de março de 2011, do outro lado do planeta, o terremoto e o tsunami no Japão atingem Fukushima Daiichi. O evento era distante, num cenário sísmico que a Alemanha não tem. Mesmo assim, a reação política em Berlim foi imediata. O ponto não é a emoção pública em si. O ponto é o que acontece quando ela encurta prazos de infraestrutura que, por natureza, levam anos. A chanceler Angela Merkel anuncia uma virada: acelerar a saída da energia nuclear. O termo vira política de Estado, Atomausstieg, a desativação completa até 2022. Na vida cotidiana, isso não soa como mix energético. Soa como tarifa subindo, indústria recalculando turnos e famílias descobrindo que eletricidade é barata só enquanto o sistema tem sobra. Aqui entra a primeira engrenagem. Substituir capacidade firme por capacidade intermitente não é trocar peça, é trocar a lógica do sistema. Eólica e solar crescem, mas entregam conforme vento e sol. Isso obriga o operador a manter outra coisa pronta para cobrir o vazio, e essa prontidão também custa. Para acelerar a expansão, a Alemanha fortalece um modelo de subsídios e garantias via legislação e encargos. O EEG, Renewable Energy Sources Act, vira o canal pelo qual uma parte do investimento é socializada na conta, um adicional por quilowatt-hora que financia a transição. O consumidor sente isso como a conta ficou mais pesada. A empresa sente como meu produto carrega um custo fixo maior, mesmo antes de vender. E há um detalhe que costuma separar planos de resultados. O que você desliga primeiro define o que você terá que comprar depois. Quando usinas nucleares saem do sistema, o país perde geração firme de baixo carbono e baixa volatilidade. O substituto imediato, no curto prazo, raramente é o que estava no folheto. Em muitos momentos, é carvão, inclusive lignito, um dos mais intensivos em emissões, porque ele está ali, conectável, despachável. Na prática, o sistema fica mais dependente de duas coisas caras: um, reforço e controle de rede para lidar com picos e vales, e dois, combustível flexível para tampar buracos quando a produção renovável cai. Esse combustível, para a Alemanha, tem um nome óbvio: gás natural. Ele liga rápido, atende variações, serve para eletricidade e para calor industrial, que move química, aço, vidro, fertilizantes. E aí o segundo movimento começa silencioso. Se você troca uma base doméstica por um combustível importado, você troca risco técnico por risco externo. Na fatura, isso aparece como volatilidade, no emprego, como incerteza de custo. No fim da década, o país já havia investido na casa de centenas de bilhões de dólares na transição, com estimativas frequentemente citadas acima de 500 bilhões de dólares ao longo de anos. Mas a pergunta que fica não é quanto gastou, é o que esse gasto comprou e o que ele obrigou a comprar em seguida. Porque quando a energia fica estruturalmente mais cara, ela não pune todos por igual. Ela escolhe vencedores e perdedores, quem repassa preço, quem não consegue, quem muda de país, quem fecha. E é aqui que a armadilha fica visível. Desligar uma base firme cria um vazio. O vazio pede gás.
E o gás, quando vem de fora, cria dependência, e dependência tem preço quando o mundo muda. A dependência não nasce no discurso, ela nasce no contrato de fornecimento, no duto e no investimento feito para funcionar com aquele insumo. Na década de 2010, essa escolha ganhou infraestrutura. O Nord Stream 1 entrou em operação no início da década, ligando gás russo diretamente à Alemanha pelo Mar Báltico. O Nord Stream 2 foi planejado para ampliar essa rota, mesmo com alertas de países vizinhos e debate dentro da União Europeia sobre risco estratégico. Para uma casa, o gás é aquecimento e cozinha. Para uma economia industrial, ele é calor de processo, amônia, fertilizante, vidro, aço, químicos básicos. Quando essa fonte fica cara ou incerta, o ajuste aparece no preço final e no emprego antes de aparecer em estatística. No início dos anos 2020, a parcela do gás russo no abastecimento alemão já era grande, em alguns levantamentos, acima de metade do total importado em certos momentos. Isso não significa culpa, significa exposição. Quando um fornecedor dominante muda o jogo, o sistema todo precisa se reorganizar depressa, e reorganização rápida é sempre cara. Essa exposição fica concreta quando o mundo muda de regime. Fevereiro de 2022, Europa. A invasão russa da Ucrânia altera fluxos, sanções e a disposição política de manter relações comerciais como antes. O efeito imediato não é ideológico, é contábil. O preço do gás no mercado europeu dispara em picos que, em alguns momentos, foram múltiplos do nível anterior. A conta mensal de energia de uma indústria intensiva pode saltar de custo administrável para custo impossível, sem que a empresa tenha tempo de renegociar contratos ou refazer sua matriz produtiva. Quando isso acontece, a cadeia de transmissão é curta. Se o insumo básico triplica, o produto final tenta repassar. Se não consegue, corta a produção. Se corta a produção, corta turno. Se corta turno, corta a renda local. Em poucas semanas, uma decisão energética vira estabilidade de emprego em cidades inteiras. A Alemanha precisou agir no modo de emergência. Uma das primeiras frentes foi impedir que o sistema elétrico e de gás quebrasse por dentro, com empresas de energia incapazes de honrar compras no curto prazo. O caso emblemático foi a Uniper, grande fornecedora, que acabou recebendo uma intervenção de resgate e nacionalização parcial para evitar um efeito dominó. No mesmo período, o governo federal criou pacotes de alívio e amortecimento de preços para famílias e empresas, porque o choque, se repassado integralmente, quebraria o consumo e a produção ao mesmo tempo. Para o cidadão comum, isso se traduz em dois caminhos possíveis: pagar mais na fatura agora ou pagar mais adiante, via impostos, dívida pública ou tarifas embutidas. O custo muda de bolso, não desaparece. A troca do gás de duto por GNL, gás natural liquefeito, também tem uma lógica objetiva. Para atravessar o oceano, o gás precisa ser resfriado, transportado e regaseificado. Isso adiciona etapas, infraestrutura e custo, e costuma tornar o preço mais sensível ao mercado internacional. Na vida diária, essa sensibilidade vira instabilidade, meses de alívio e meses de susto. Com energia estruturalmente mais cara, a Alemanha encontra um limite que não é político, é competitivo. Quando duas fábricas fazem o mesmo produto e uma delas paga muito mais pela energia, ela tem três alternativas: reduzir margem, elevar preço ou mover investimento. É aí que entram as instituições e nomes que o público reconhece, não como personagens, mas como termômetros. A BASF, símbolo da química alemã, anunciou cortes e redirecionamento de investimento fora da Europa. Parte do mercado interpretou isso como ajuste racional, aproximar produção de energia mais barata e mercados finais. Para o trabalhador e para a cidade, é menos abstrato, menos turno, menos demanda local, menos arrecadação no município. O mesmo raciocínio ronda setores como automóveis e cadeia de baterias, com Volkswagen e outras montadoras avaliando onde faz sentido expandir capacidade, especialmente diante de políticas industriais e incentivos energéticos em outros países. O mecanismo, de novo, não é moral, é aritmética. Custo de energia entra no custo unitário e decide o destino do investimento. Essa é a consequência macro que o público sente no micro.
Quando a indústria desacelera, serviços ao redor desaceleram junto, e o custo de vida não cai na mesma velocidade. A renda fica mais frágil num momento em que despesas básicas ficam mais rígidas. Até aqui, o ciclo tem duas camadas: um calendário que retira capacidade firme antes do substituto estar pronto, uma dependência externa que transforma preço em instrumento de risco. Mas ainda existe uma terceira camada, mais silenciosa, que costuma escapar do debate: a rede. Mesmo com geração suficiente no agregado, o sistema pode falhar se a energia não chega onde a demanda está, na hora em que a demanda acontece. E quando isso acontece, surge um tipo de custo que não parece energia cara, mas aparece como linha de tarifa e encargo. A rede é o lugar onde a transição deixa de ser ideia e vira engenharia. O vento costuma soprar com mais força no norte, perto do Mar do Norte e do Báltico. Boa parte da demanda industrial mais pesada está no sul, em regiões como Baviera e Baden-Württemberg. Quando a geração cresce longe do consumo, a pergunta não é: tem energia? É: a energia chega sem travar o sistema? Esse deslocamento exige linhas de transmissão novas, licenças, desapropriações, prazos longos e aceitação local. Na Alemanha, projetos de grandes corredores elétricos viraram sinônimo de atraso por disputas judiciais e resistência comunitária, o tipo de atrito que não aparece no discurso, mas decide o calendário. E quando o calendário atrasa, o operador faz o que precisa para não apagar a luz. Ele gerencia congestionamento. Em dias de muito vento no norte, a rede pode não conseguir empurrar tudo para o sul. Para evitar sobrecarga, turbinas são reduzidas ou desligadas. Só que o sistema de contratos e compensações tende a remunerar parte dessa energia não entregue. No cotidiano, isso vira uma sensação que irrita sem ser fácil de explicar. Pagar por uma energia que naquele momento não resolveu o seu problema e ainda precisar acionar carvão e gás em outra ponta para manter fábricas e cidades estáveis. É um custo de coordenação. E custo de coordenação vira tarifa. Esse é o ponto em que a armadilha aparece como desenho de incentivos. Se você remunera a geração sem garantir escoamento, você cria investimento em capacidade onde é mais fácil instalar, não onde o sistema mais precisa. A consequência é dupla: encargo para compensar desligamentos e encargo para manter térmicas de prontidão. A partir daí, o ciclo deixa de ser só energia elétrica. Ele entra no custo de vida e na política doméstica. Quando os preços sobem e o Estado tenta acelerar a mudança no consumo residencial, a próxima fricção é previsível: o aquecimento. A Alemanha viveu debate intenso com a lei de aquecimento, associada ao Ministério da Economia e Clima, liderado por Robert Habeck, ao sinalizar uma transição mais rápida para bombas de calor em novos sistemas. A tecnologia funciona, especialmente em imóveis bem isolados. O problema é o estoque existente: casas antigas, radiadores, reformas caras e famílias com renda fixa. Quando a regra chega como obrigação percebida, o custo vira emocional e eleitoral. Esse é um mecanismo recorrente: políticas que dependem de investimento privado, reforma do imóvel, troca do sistema, adaptação, falham quando o desenho presume liquidez que a família não tem. O resultado prático costuma ser o oposto do pretendido: corrida para instalar o equipamento antigo antes da mudança, adiamento de decisões e paralisia por incerteza. No mesmo período, o governo pode apontar quedas de emissões em determinados anos. Só que existe uma diferença importante entre reduzir emissões por eficiência e reduzir emissões por retração industrial. Quando produção intensiva em energia cai, emissões caem junto. Na estatística parece vitória. No território, parece fábrica desacelerando, turno sumindo e cidade perdendo renda. É por isso que a comparação internacional aparece como termômetro, não como provocação. A França manteve um parque nuclear grande por décadas, e isso dá uma base firme com baixa volatilidade de combustível. A Alemanha escolheu outro caminho, mais dependente de rede, de armazenamento futuro e de combustível flexível no curto prazo. 2 modelos, 2 tipos de risco. E quando o risco chega, ele chega como preço. No fim, o erro de 500 bilhões de dólares não é um número isolado. Ele descreve um padrão de sequência. Você retira a capacidade firme antes do substituto confiável estar pronto.
Você transfere o amortecedor do sistema para um combustível importado. Você descobre tarde que a rede é o gargalo mais lento, e então você precisa socializar custos para impedir que a conta exploda de uma vez. O espectador sente isso sem conhecer engenharia. O crédito encarece, o aluguel embute energia, o alimento carrega fertilizante e transporte, e o emprego depende de um custo industrial que não perdoa. Se esta análise fez sentido em alguma parte, comente. Inscreva-se no canal e ative o sino. E a pergunta estrutural para os comentários é simples: quando um sistema precisa escolher, ele ajusta pelo preço, pelo imposto ou pela quantidade? Porque quando a regra de sequência está errada, o custo não desaparece. Ele só muda de lugar e escolhe quem vai pagar primeiro.